Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Ghost Account. Operação da Polícia Federal prende acusado de exploração sexual infanto-juvenil em São Luís. Levantamento aponta a capital maranhense entre as piores em saneamento. SESC-Senat ajuda motoristas a mudar categoria da CNH de forma gratuita. Senado aprova projeto que libera uso de spray para a defesa de mulheres. Farmácia condenada por problemas de acessibilidade em São Luís. UFMA promove Semana do Meio Ambiente em debates sobre clima e saberes populares. Em política com Felipe Clã, bastou o abraço de Orleans e Edivaldo para começar o terror dos bastidores com a mesma história de golpe jurídico no STF. Tem economia com Wagner Matos. Tem concursos e oportunidades. Boletim da Copa, as partidas desta quarta e quinta, no comentário de Paulo Pellegrini. E no Rádio Opinião, gestão pessoal e empresarial com o empresário e escritor Rodrigo Teles. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. Hoje, Mayra, quinta-feira, dia 2 de junho de 2026, dia do hospital. Hoje também é dia do bombeiro brasileiro. E dia da independência da Bahia. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. 7h20. Quem já está por aqui no YouTube, Mayra Nogueira, e dando bom dia é a Mari Silva Mourão. Bom dia, Adalberto e equipe. É isso aí, por meio dela a gente dá o bom dia a todos os nossos ouvintes. Mayra, vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Gente, em www.universidadefm.ufma.br você acompanha por lá as manchetes dos principais impressos. Aqui com a gente iniciando com o Imparcial. Mayra Nogueira, na capa de hoje, Juventude e Experiência. Orleans sela a aliança e lança Edivaldo como pré-candidato a vice na chapa ao governo. Em vídeo nas redes sociais, Orleans Brandão oficializou o ex-prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, como pré-candidato a vice em sua chapa ao governo do estado. A aliança une a renovação de Orleans, ex-secretário de Assuntos Municipais, a experiência de Edivaldo, que liderou a capital por 2 mandatos. E ainda como destaque, Mayra, em Oi Parcial, a gente continua por aqui. Sem intermediários, Orleans Brandão e Edivaldo Júnior vão ditar o ritmo da campanha na capital. Chegou o momento de ampliar o trabalho, diz Iracema Vale, sobre pré-candidatura à Câmara Federal. Projeto de Pedro Lucas, que cria Fundo de Combate ao Câncer, avança na Câmara. Companheiros Brandão e Lula alinham ações e celebram novo plano Safra para impulsionar o campo no Maranhão. E poesia, Tarso de Melo debate Drummond hoje na Academia Maranhense de Letras. Mayra Nogueira, vamos agora aos destaques do Jornal Pequeno, que nesta quinta-feira, dia 2, tem como manchete: bem-vindo ao time, diz Orleans ao anunciar a pré-candidatura de Edivaldo a vice-governador. Ao apresentar o convite, Orleans afirmou que o Maranhão precisa dar continuidade ao trabalho desenvolvido nos últimos anos e justificou a escolha de Edivaldo pelo histórico de gestão na capital maranhense. Mayra? Coordenação de campanha em São Luís terá comando direto de Orleans Brandão e Edivaldo Holanda Júnior. Flávio Bolsonaro anuncia programa voltado às mulheres durante evento em Brasília. Julho abre fase decisiva do calendário eleitoral com novas restrições e início das convenções. É isso aí, está chegando. Presos mais 2 faccionados acusados de ataque a tiros contra servidores da Delegacia
de Bacuri. Maranhão terá 34,2 milhões para ampliar espaços culturais em 15 municípios. E renegociação das dívidas dos estados pode custar 347 bilhões de reais à União. Esses são os destaques dos principais impressos. Mayra Nogueira, daqui a pouquinho, tem os destaques dos portais. 7h23, vamos ao trânsito. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Participe com a gente, 992-17-26-47 é o nosso WhatsApp. Aqui pelo mapa do Waze.com, as avenidas Jerônimo de Albuquerque, Franceses e São Marçal, no João Paulo, seguem com trânsito normal, né? Demandadas, mas o trânsito está fluindo. Não observamos aqui, além da Avenida dos Portugueses, aqui na área da Itaquibacanga, um fluxo maior, né? Mas está fluindo, pelo menos aqui na barragem, por enquanto o trânsito está tranquilo também. Quem tem mais informações é Borges Júnior. Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Muito bom dia, Adalberto, Mayra, bom dia a todos. Informações do trânsito neste período de férias escolares e na Avenida Santos Dumont, o trânsito ele segue fluindo, segue sem problemas nesse trecho do Banco do Brasil, imediações do antigo INCRA, no acesso aí a Casimiro Júnior. Nesse mesmo trecho, no sentido oposto, quem faz sai da Casimiro para acessar Santos Dumont, trânsito também fluindo sem problemas. Ainda informações referentes a um trecho específico da Jerônimo de Albuquerque, ali à altura do bairro Coafuma. Trânsito também é intenso nesse momento, sobretudo para quem se desloca no sentido centro, sentido elevado do trabalhador, repetindo o que acontece nos principais corredores da capital nesse horário, quando o fluxo maior ele é registrado para quem se desloca no sentido centro, dessa forma acontecendo nesse trecho. Quem segue sentido bairro, o trânsito também com número considerável de veículos, mas fluindo nos dois sentidos da via. Adalberto, Mayra, de momento, então, são essas as informações. Obrigado, Borges. 7h26. Mayra, vamos ao noticiário. Notícias da cidade. Borges começando com essa operação, a Ghost Account. Operação da Polícia Federal prende acusado de exploração sexual infanto-juvenil aqui na capital maranhense. A operação, Adalberto, realizada no dia de ontem, nessa quarta-feira, aqui na capital, quando a Polícia Federal prendeu de forma preventiva um homem suspeito de produzir e divulgar material de exploração sexual infanto-juvenil, crime cometido pela internet. A identidade do investigado, do suspeito, não foi informada pela polícia e durante a ação também foi cumprido um mandado de busca e apreensão. Foram levados, então, apreendidos computadores, celulares e outros equipamentos eletrônicos. Foram, então, recolhidos esses equipamentos, esses materiais que vão passar por perícia e vão também servir de auxílio de base aí, vão dar sustentações nas investigações. Também vão dar suporte na identificação de possíveis vítimas e envolvidos nesse esquema, como foi colocado pela Polícia Federal.
Federal. Polícia Federal que informou ainda que não vai divulgar mais detalhes sobre o caso, pelo menos neste momento. A medida aí nesse sentido é para não comprometer o andamento das apurações. A corporação também alerta pais e responsáveis, diz que é importante acompanharem o uso da internet por crianças e adolescentes. Chama atenção ainda para manterem um diálogo sobre segurança digital e incentivarem a denúncia de qualquer situação suspeita. Adalberto, Mayra. 7h28, Borges, falando agora sobre um levantamento que aponta a capital maranhense entre as piores em saneamento. Isso, Mayra. São Luís está entre os piores municípios do país quando se fala em saneamento. Foi o que apontou aí um ranqueamento de 2026, o Instituto Trata Brasil. Estudo, ele mostrou que apenas 41,85% da população tem acesso à coleta de esgoto e somente 15,78% do esgoto gerado recebe tratamento. No levantamento, São Luís, então, aparece na 90ª posição, isso entre os 100 maiores municípios brasileiros. O índice em relação aí, o índice de abastecimento de água, ele é de 89,23%, enquanto o investimento médio em saneamento é de R$ 18,17 por morador. O ranking, ele foi elaborado com base em dados de 2024 do SINASA, que é o Sistema Nacional de Informações em Saneamento. Adalberto, Mayra. Infelizmente, né, ainda nesse ranking, a coisa que persiste aqui em nosso estado e na capital maranhense, como exemplo, né, também outras capitais e também grande parte dos municípios do interior do estado, infelizmente. Mas, Borges, mudando de assunto, falando uma coisa positiva, né, e gratuita, é bom lembrar, o SESC Senat está ajudando motoristas a mudar de categoria da CNH, né, a Carteira Nacional de Habilitação. Adalberto, mudança por meio do programa Mais Motoristas 2026, iniciativa que oferece aí a troca, a mudança gratuita da CNH para as categorias D e categoria E, também mudança para a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. As inscrições elas podem ser feitas de 4 a 14 de julho, cadastro feito somente pela internet. O programa ele é destinado a quem pretende trabalhar no transporte de passageiros ou de cargas. Todos os custos do processo eles vão ser pagos pelo SESC e Senat, pagamentos que incluem exames, aulas práticas e também o treinamento obrigatório. E para participar é preciso ter pelo menos 19 anos e ser alfabetizado, não pode ter cometido infração gravíssima nos últimos 12 meses, precisa também atender às exigências da categoria escolhida. Quem vai concorrer à categoria D deve ter CNH-B há no mínimo 1 ano, já para a categoria E é necessário possuir CNH C ou D também há pelo menos 12 meses. O edital completo ele está disponível no site do programa, onde também devem ser feitas as inscrições e, em casos de empate, vão ter prioridades, critérios de prioridades, candidatos desempregados ou com maior número de dependentes diretos. Adalberto, Mayra. Isso aí, Borges. Aproveitar, então, essa oportunidade, né, para quem quiser mudar de categoria na CNH. Olha só, vamos para uma pausa para tomar uma água. Mayra Nogueira, a gente volta em seguida com Felipe Clã e Política aqui na Rádio Universidade. A gente volta já às 7h31. Aposentado. Você não perdeu o seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Política. 7h32. Quem está com a gente aqui é Felipe Clã e ele traz, claro, análise política e o canto dos pássaros. Felipe, bom dia. Bom dia, Felipe.
Bom dia, Adalberto, bom dia, Mayra, bom dia, Borges, bom dia, ouvintes do nosso jornal Rádio Universidade, bom dia, natureza, meus passarinhos. Hoje eles começaram até mais cedo, 4 horas da manhã, eles já estavam fazendo algazarra aqui na minha janela, rapaz. Meninada danada, né? De vez de deixar a gente dormir um pouquinho mais, que beleza. Felipe, pelo menos aí tem alguns desses passarinhos aí chamados Orleães e Edivaldo, estão cantando aí? Não, mas o que tem de periquito gritando é uma coisa de doido. Pois me Olha, conte então. olha, política, entendeu? É uma arte que as pessoas precisam entender que tudo tem seu tempo. Hoje um está melhor, amanhã o outro está melhor, mas que todos têm direito a cantar no bambuzal, sabe? O problema é que aqui no Maranhão, nós, melhor dizendo, não evoluímos, né? A política sempre vem regada ao ódio até a próxima eleição, quando interessa todos estarem juntos. Você veja, Edivaldo Holanda presente ao processo político, e não só pelo legado, mas pelo comportamento humanizado que tem em relação às pessoas, né? Um cara de família, sem loucuras de patriotismo, né? Sem loucura vamos dizer assim, de radicalismo. E hoje está aqui, né? Foram lá, trabalharam durante 2 meses calados, tentando trazer o Edivaldo, né? O Edivaldo, não, eu quero ser deputado, eu quero representar meu povo na Câmara Federal, na Câmara Estadual. E está aí, olha a repercussão, né? Não existe uma pessoa que não diga que não foi uma sacada genial, uma sacada genial, né? Enquanto todo mundo estava preocupado com um monte de candidato que se apresentava, a coordenação, a articulação do Orleans, e o próprio Orleans, podemos dizer assim, Iracema, o governador, né? Estava lá negociando o quê? Uma composição inteligente. Agora, ao mesmo tempo, nós continuamos, né, com algumas pessoas, eu já ia dizer elementos, mas eu vou dizer pessoas, por respeito, com essa velha mania de acharem que se um dia for o poder, ou porque estão no poder, que as pessoas têm medo. As pessoas não têm medo, Adalberto. As pessoas todo dia levantam 5 horas da manhã para trabalhar, entendeu? As pessoas têm que lutar pelo seu dia a dia. Não é meia pataca de políticos, né? Não é meia pataca de gente que está em cargos públicos, né? Que vai continuar fazendo esse pânico horroroso. Mal anunciou o Edivaldo, primeiro tentaram descaracterizar o Edivaldo, não conseguiram, né? Porque o Edivaldo é uma pessoa, como eu disse ontem, ele sai na rua, abre o sorriso, o povo vem abraçar ele. Inclusive, teve um fato muito interessante, eles foram gravar ali na Praça Deodoro, né? Tiveram que parar para mais de 10 vezes a gravação, porque a população toda hora vinha abraçar eles, entendeu? Inclusive, eles até aproveitaram e botaram lá na chamada deles, porque viram que não adiantava. As pessoas gostam de quem faz bem aos outros. Agora, este negócio de Supremo Tribunal Federal vai intervir, que vai prender gente, eu só quero lembrar uma coisa: a imprensa existe para, daqui 10 anos, daqui 20 anos, lembrar quem são os usurpadores do poder, quem não permite, entendeu? Que o voto, que a eleição, que a opção individual, né, faça o representante popular ser eleito. Eu acho bom eles mudarem, porque nós
que participamos, graças a Deus, da imprensa correta, da imprensa séria, sabemos o nosso papel e nós sabemos como registrar, né, essas pessoas que têm a usurpação na cabeça, este fator de ser dono do povo e dono da vontade popular, meu caro Adalberto. Felipe, outra imagem que ficou bem marcante ontem, né? Está nos jornais aqui, nas capas dos principais jornais, dos portais, enfim, justamente Brandão e Lula, né? Juntos e, claro, vem à mente a questão de palanque do PT aqui no Estado, né? Como é que está essa situação e articulação? Olha, deixem de ser infantil, esse pessoal precisa deixar de ser infantil, achar que porque o Edinho veio para cá e disse que não, que o candidato era o Felipe, que ia só ter um palanque do Lula. O Lula não se elege do Maranhão e não se elege no Brasil se não tiver o palanque do Brandão. Quem dera que o Braide não fosse ultradireita, o seu partido, né? Ontem mesmo o presidente virou vice-presidente, presidente nacional do PSD, virou vice-presidente do candidato deles a nacional, que é ultra radical de direita, um homem de palavras severas e atitudes mais severas ainda. A questão é que o Lula convidou o Brandão para o lançamento do Plano Safra, da agricultura familiar, né? E o Lula, claro, botou ele em lugar de destaque, fez questão de abraçar, fez questão de fazer carinhos, né, explícitos no Brandão, fez questão de levar o Brandão para o gabinete, junto com o Everton Rocha, né? O Lula, esse pessoal parece que acredita que manda até no Lula. É impressionante a capacidade desses políticos maranhenses, desses magistrados maranhenses achar. Olha, o Lula já atendeu o pedido dos dinistas, botou o Felipe Camarão como pré-candidato, não é verdade? Ele que faça a sua campanha, ele que prove que ele tem voto. Ninguém é contra ninguém, mas tem que separar isto. Então, na mesma hora, resgataram falas que no Maranhão só tem um palanque e tal. Eu não duvido que o Lula não venha. Isso não vai ser a primeira vez, não. O Lula já não quis confrontar o Sarney, entendeu? Já fez campanha em Timon. Você ter uma ideia, não veio na capital para não ofender o ex-presidente José Sarney e tal, pela amizade, pelo carinho e tudo mais. Mas vamos parar com essas coisas, isso é ridículo, isso nacionalmente, isso é uma chacota nacional, o que acontece na política do Maranhão, Adalberto. Ou seja, o Lula continua liberando os projetos, os pagamentos, entendeu? Fazendo obras federais de grande alcance em parceria com o Carlos Brandão. O Brandão é parceiro do Lula, porque o Brandão tem voto. Quem não tiver voto, que aprenda a conquistar, meu caro Adalberto. Pois é. Felipe, falando agora sobre justamente essa confirmação, né, da dupla Brandão e Holanda para governador e vice, né? E uma figura também apareceu nessa articulação de volta, né? De volta à articulação política, que é justamente o vereador-presidente Paulo Victor. Olha, esse garoto não cresceu. Eu já cheguei a essa conclusão, eu já até parei de escrever sobre essa figura, né? Mas ele não cresceu, ele é um meninão, né? E mal botou o Orleans com o Edivaldo, já apareceu lá meia dúzia de pataca da imprensa paralela, né, com fotografia antiga, dizendo que o Brandão, né, mandou chamar o Paulo Victor
para o Paulo Vitor ser o coordenador. Realmente, o Paulo Vitor tem uma força de trabalho muito interessante em campanha. Eu digo isso porque eu coordenei muitas campanhas, você sabe disso, e a gente reconhece quando o cara tem um braço bom, tem atitude, tem liderança. Mas se perdeu no caminho, o Paulo Vitor se perdeu no caminho. Você não vê uma pessoa que defenda Paulo Vitor, né? Você não vê uma pessoa que queira Paulo Vitor do lado. Paulo Vitor está presidente da Câmara e não é reverenciado. Paulo Vitor era pré-candidato a deputado e nem se fala mais nisso. A questão é que ele soltou isto, e mais do que rapidamente, a coordenação da campanha de Orleans esclareceu, né? Não para afetar, eles querem o Paulo Vitor, eles querem qualquer um, João, até o Adalberto eles querem na campanha do Orleans, com sua popularidade, com seu carisma, né? Mas a questão é que não existe essa coisa, pode até existir, né? Que eu saiba, o Brandão não tem ódio de ninguém, não guarda rancor de ninguém. De vez em quando ele dá uma lapada, porque sertanejo, tu sabe que segura o touro pelo chifre, né? Mas a questão é que não existe isso, né? Eu fui consultar, e mais do que nunca a coordenação, de forma elegante, mandou dizer que quem vai coordenar a campanha são os dois pré-candidatos, ou seja, Orleans e Edivaldo é que vão mandar na campanha em São Luís. Se Paulo Vitor quiser agora se regenerar junto ao Grupo Brandão, né, e junto a todo esse composto que envolve eles, que faça a sua parte e que mude o seu comportamento, meu caro Adalberto, Mayra e Borges. É isso aí, essa dupla ainda vai dar o que falar bastante, né, Felipe? É isso aí. Olha, obrigado aqui pela presença, as informações, análise, a gente espera você, claro, amanhã, tá? E, ó, já se preparando, vai logo elaborando aí na cabeça o placar, né, de domingo, né, Brasil e... Não? Não, o meu placar, quem dá o meu placar é a nossa Mayra. Se Mayra disser que é 10-0, eu vou dizer aqui, reafirmar que é 10-0, entendeu? Agora eu faço, como você sempre diz, assim, você disse que você não entende de esporte, eu também não sou muito entendedora do assunto. Gosto muito do esporte, mas não sou essa expert no assunto. Mas amanhã é que eu vou dar o meu placar. Pronto. E Mayra, aproveita e me dá 6 numerozinhos lá, de 1 a 60 na Mega, né? Para ser um amigo, ter uma aposentadoria tranquila, né? Oh, sonho de todos. De todos. Tá acertando tudo quanto é placar aqui, né? O mais fraquinho aqui voa, Felipe. Olha, deixa eu só dizer uma coisa. Vocês conhecem aquela história do cidadão que todo dia na igreja lá se ajoelhava na frente lá né, do santo lá e dizia, pelo amor de Deus, me ajude a ganhar na loteria. Chegou um dia que o santo cansou, né, e olhou e falou, ó, mas tudo bem, eu te ajudo, mas pelo menos joga, né? O problema é que as pessoas não jogam. É preciso jogar. E a gente conta com você, Felipe, amanhã aqui com mais análise política. Um bom dia. Olha, Mayra Nogueira, vamos aí para um break rápido, tomar uma água. Tem uma dica saudável, né, para a gente relaxar. Em seguida vem Wagner Matos falando análise da economia, né, em relação a Betis e também a Copa do Mundo, né, essa empolgação, mas isso pode gerar dívida, você tem que ter cuidado, tá? Aliás, já está gerando, né? Já está gerando, com certeza. No final dessa dívidas. Copa a gente vai ter os resultados, com certeza, disso tudo, dessa movimentação toda. Tchau, Felipe. Mayra, vamos nessa e Wagner Matos em seguida. Dica saudável. Reservar momentos de lazer é fundamental para manter o equilíbrio entre a saúde física e mental, contribuindo para mais qualidade de vida. Caminhar, ler, ouvir música, assistir a um filme ou passar tempo com a família e amigos ajudam a reduzir o estresse e promovem o bem-estar. Incluir momentos de descanso e diversão na rotina é uma forma de cuidar do corpo e da mente, mesmo nos dias mais corridos. Confira agora alguns benefícios dos momentos de lazer. Primeiro,
O lazer contribui para a redução do estresse e da ansiedade, melhorando o humor e a disposição. Também favorece a convivência social, estimula a criatividade e ajuda a melhorar a qualidade do sono e a saúde emocional. Por fim, dedicar um tempo ao lazer fortalece o bem-estar, aumenta a qualidade de vida e contribui para uma rotina mais saudável. No mais, é cuidar da atenção. Com essas dicas saudáveis, aproveite bem o seu dia! Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Olá, assistente. Quero uma carreira de engenharia, onde a tecnologia e a inovação me façam crescer profissionalmente. Analisando, o caminho é pelo Instituto Militar de Engenharia, IME. O capitão Otranto, por exemplo, pode ser sua inspiração. Formado no IME, ele foi finalista global no Open Bean Awards 2025. Como sigo o caminho do capitão Otranto? Inscreva-se para o concurso do IME. Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Cotação do dólar e do euro. E vamos agora à cotação do dólar, né? Não estava nem preparado, Mayra Nogueira, mas vamos lá, tá aqui a cotação do dólar nesta quinta-feira, dia 2 de julho, né? Tá aqui, só dá um F5 só para ter certeza como está essa movimentação. Observando que o dólar teve alta de 0,09%, aliás, 0,9% a alta, a R$ 5,20, portanto, o euro teve alta também, só que de 0,48%, tá? Na cotação está R$ 5,92. Wagner Matos chega agora para o comentário, não é isso, Wagner? Bom dia. Hoje sobre bets, essa movimentação aí, claro, né, na empolgação dos jogos da Copa do Mundo, levando muita gente a jogar, mas é preciso cuidado. Bom dia! Bom dia, querido Wagner. Bom dia. Seja bem-vindo. Muito bom dia, Mayra, Adalberto e meus amigos aí do Jornal Rádio Universidade. É isso mesmo, meu amigo. A Copa do Mundo está aí, todo mundo empolgado aí com jogos, muitos jogos bons. E aí o pessoal aproveita para tentar fazer uma fezinha, né? Tirar uma graninha extra. Mas é preciso ter muito cuidado, Adalberto, que antigamente a gente ficava nos bolões, agora os bolões sumiram e aí o que prevalece são as bets. E aqueles que não têm esse cuidado de jogar com moderação para tentar fazer uma fezinha, ganhar um dinheirinho, ele pode se atrapalhar e cair em dívida. E aí a dívida, a gente sabe que está altíssima, a gente teve aí os novos índices que foram divulgados aí pelo Banco Central, o endividamento da população está extremamente alto, o indivíduo está em torno de endividado acima de 50%, as famílias em conjunto têm dívida em torno de 80%, né? A inadimplência está acima de 50%, e o endividamento das famílias está acima de 80%. Então, é muita gente.
E um dos fatores que é observado, que já foram constatados, é que as apostas estão contribuindo para isso. E muitas pessoas estão caindo aí nesse vício, nessa ânsia de fazer um dinheirinho rápido, e aí acabam entrando nesse caminho das bets. E não é à toa que os dados mostram que as bets estão pagando muitos impostos devido à sua arrecadação, Adalberto. É um climazinho que a gente tem que alertar o pessoal para não sacrificar o orçamento de casa, e às vezes muitas pessoas acabam tirando dinheiro de uma conta de energia, parte do aluguel, do seu lazer, da alimentação, para estar fazendo essas apostas, e aí acabam perdendo esse dinheiro e geram esse descontrole no orçamento, e aí acabam gerando dívida, pegando dinheiro emprestado. Isso é muito, muito ruim para a nossa população e para os nossos trabalhadores. É um alerta, é um alerta. Wagner, eu queria que você falasse justamente, a gente está no meio do ano, né? É exatamente aquele momento que as pessoas, uma parte delas, né, recebe a metade do 13º, né? E um dinheiro que naturalmente ele vai, ou deveria ir para quitar dívidas, né? A gente sabe que o começo do ano ele é bem agitado em relação a pagamento de escola, IPVA, tem IPTU também, tem uma série de coisas, né, que são pagas, e no meio do ano tem aquela boia de salvamento, né, que é o adiantamento aí, a metade do 13º. Só que até isso também está indo nessa enxurrada das bets, né? E o perigo disso tudo, né? Disso tudo. E a gente com certeza vai ver os números no final dessa Copa do Mundo, né? Que está essa inflamação toda com jogos, o impacto disso, que já estava ruim, muito provavelmente vai mostrar um quadro ainda pior. E os cuidados que as pessoas devem ter, né? Claro, as pessoas podem jogar, isso aí não é proibido, né? É claro que é preciso muita atenção. Inclusive, essas bets, algumas delas já estão investindo em alguns mecanismos justamente para tentar se adequar, né? Porque fica realmente uma coisa complicada, né? Tu vais abrir um aplicativo e não tem nenhum mecanismo lá. Enfim, hoje em dia já tem algumas que oferecem os mecanismos, né? Olha, você pode clicar aqui e dar um tempo, um número de jogadas determinado. A partir dali, o aplicativo trava no sentido de não dar encaminhamento a novas apostas. Enfim, são alguns contendores, uma medida de contenção, né, que é preciso para que isso não aconteça, né? E a pessoa perder a cabeça, né? Perder a cabeça, perder o limite e sair jogando. Qual o impacto disso tudo, né? E o que as pessoas devem fazer justamente para evitar? Deixa o celular de mão, é isso? Exatamente, Adalberto. Porque, vamos dizer, o acesso às apostas está muito fácil através dos aplicativos. E aí a gente vê essa febre, né, que está tendo aí das pessoas estarem querendo fazer esse dinheiro fácil. A gente observa que o nosso dinheiro ele está perdendo valor devido à inflação, aumento de custo, né? Então, acaba não conseguindo fechar as contas de casa. E o trabalhador cansado, ele fica buscando uma alternativa de faturar para que ele possa ter uma tranquilidade. E aí ele acaba encontrando as bets. Então, o que a gente pode estar aconselhando é realmente estar aproveitando esses aplicativos das bets, que tem uns mecanismos de controle, onde você coloca o limite de perda, coloca também o valor que você quer estar jogando mensalmente. Então, a gente precisa estar acompanhando e observando esse tipo de possibilidade que é disponível, e aí as pessoas podem estar controlando.
Mas o pior de tudo, Adalberto, é que às vezes a pessoa ela está já tão engajada no vício que ela começa a esconder isso, se iludir. Isso acaba prejudicando o relacionamento dentro da própria família. Então, quando chega nesse tipo de nível, então é necessário ter uma intervenção, porque pode estar afetando no desempenho profissional da pessoa no trabalho. A gente escuta muitos casos dos empreendedores, de empresários que estão com problemas de funcionários endividados, pedindo adiantamento de salários para quitar esse tipo de dívida. Elas estão, vamos dizer, são um excelente profissional, mas devido a esse vício, acabou dando problema, porque teve esse descontrole, o ambiente dentro da sua casa ficou prejudicado, e isso acaba extrapolando e afetando o desempenho profissional dentro das empresas. Então, muitos empresários estão com receio desse tipo de avanço do vício das apostas, porque isso está prejudicando realmente o desempenho. Então, muitas pessoas estão aí endividadas por causa das bets, porque na hora que você precisa apostar, você tem que estar fazendo um pixel, é dinheiro, é cash. Então, as pessoas acabam pegando, botando seu cartão de crédito, pegando um empréstimo na sua instituição financeira para apostar. Isso aí é um risco altíssimo. E a taxa de juros que a gente pega nesses empréstimos curtos é altíssima. Então, é preciso ter aí um cuidado, principalmente aí nesse período de jogos, que tem a festividade, o pessoal bebe, e aí acaba perdendo aí um pouco da noção do risco, e acaba apostando além do normal. Então, a gente precisa aí estar acompanhando, a família está envolvida, que isso daí não é uma solução. Solução, o que é? Todo mundo se juntar, tentar organizar o orçamento de casa, buscar uma alternativa de ganhar dinheiro por fora, fazer um bico para que consiga faturar e sanar alguma dívida dentro de casa, mas o importante é que você não tenha esse descontrole e prejudique aí a sua vida financeira e também o relacionamento e a paz dentro de casa, né? É isso aí, né? Não tem que resistir a essas ilusões, porque a maioria dessas bets, né? Enfim, as bets elas são feitas de muita ilusão. As pessoas são iludidas que vão ganhar e não ganham, né? Elas gastam muito dinheiro. E é isso que a gente tem observado, que tem muito crime por trás também, né? Não à toa, tem muita coisa sendo investigada sobre isso. Wagner, muito obrigado pela sua presença aqui, as informações, as considerações. A gente espera você segunda-feira, tá? Aqui com análise da economia. Um ótimo dia e um ótimo final de semana também. Tá, meu amigo, um grande abraço para você, eu desejo o mesmo para você, para Mayra Borges e para todos os amigos da Rádio Universidade. Obrigada. Grande abraço, até mais, tchau, tchau. Grande abraço, tchau, e vamos agora, Mayra Nogueira, com Rádio Ciência, né? Antes, mandando um alô aqui para o pessoal que está no YouTube, tá? Muito obrigado, pessoal, pela presença aqui, Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena e Adriana, olha, e também a Mari Silva Mourão, muito obrigado. Vai lá também, lá no nosso YouTube, Universidade FM 106, curta, acompanhe ali, claro, para você ser notificado quando a gente entrar ao vivo por aqui. Só um lembretezinho, Adalberto. Tem aí o Dona Bairro de Fátima, desejando aqui uma ótima quinta-feira, também o Renato Gomes e a Luzia nos acompanhando. Ótimo dia para você, ouvinte 106. Continue interagindo. Nosso WhatsApp 992 17 26 47. Participe. É isso aí. É isso aí, Wagner. Até segunda-feira e vamos lá de Rádio Ciência Maravilhosa. A gente volta já com mais Jornal Rádio Universidade. Obrigado. Olha, fala pro clã. UFMA participa de formação para lançamento de foguetes no CLA. Você sabe o que é propelente de açúcar? Eu sou Pedro Batista e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência.
pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. UFMA participa de formação para lançamento de foguetes no CLA. As informações com Bruno Goulart. Você já parou para pensar em tudo o que precisa acontecer, ao mesmo tempo, para um foguete decolar? No CLA, o Centro de Lançamento de Alcântara, a 30 quilômetros de São Luís, isso acontece assim. Equipes em solo acompanham cada etapa da contagem regressiva, estações de radar seguem a trajetória do foguete no céu, sistemas de telemedidas recebem dados em tempo real direto do foguete, a meteorologia calcula vento e pressão do ar e a segurança de superfície garante que toda a área ao redor esteja protegida. E quem consegue operar tudo isso? Profissionais altamente treinados, capazes de atuar em cada uma dessas estações do centro. E foi pensando nisso que um grupo de estudantes do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, com ênfase em Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal do Maranhão, participou do primeiro módulo do curso de preparamento para operações de lançamento, realizado dentro do próprio CLA. O acadêmico José Vitor Barros, que participou do curso, comenta sobre a importância dessa formação para os estudantes. Bem, o valor ele vem exatamente do fato do curso preparatório ele ser obrigatório, tá, para qualquer profissional que vá participar de um lançamento, né, vai operar um lançamento no CLA. Então, obrigatoriamente, qualquer profissional tem que fazer esse curso. Tá? Então, não estou aqui na nossa turma, teve pessoas de outras regiões, de empresas privadas, né, de institutos federais também, que tiveram que fazer esse curso preparatório. Né? E, assim, o mais interessante é que a UFMA ela conseguiu esse suporte, que os alunos consigam se capacitar dessa maneira antes mesmo de se formarem. Então, a gente tem a noção de como funciona a base, como funcionam procedimentos operacionais específicos nessa área de lançamento, que é muito difícil você ter esse acesso, certo? E você consegue também conhecer outras pessoas da área. Então, você tem todo esse contato, né? E faz essa flexibilidade de que projetos, né, no futuro possam ser gerados entre a UFMA e outras instituições também que fazem parte, né, desse ecossistema do CLA. Esse é um curso de natureza militar, criado para formar quem opera os lançamentos de foguetes no centro. Mas graças a uma parceria entre a Engenharia Aeroespacial da UFMA e o CLA, também se abriram vagas para estudantes civis. Nessa turma, participaram 5 alunos da Engenharia Aeroespacial e 2 estudantes de mestrado, ao lado de militares de diferentes regiões do Brasil e de representantes de empresas privadas da área de defesa aérea, como a MacD, uma das maiores exportadoras do setor no país. Nessa primeira etapa, teórica e já concluída, os participantes tiveram uma semana inteira de aulas dentro do CLA. Foram 5 dias de conteúdo sobre tecnologia espacial e operações de lançamento, passando por temas como a meteorologia, que calcula as condições ideais de vento e pressão para um lançamento seguro, a trajetografia, que acompanha o caminho do foguete no ar, e o sistema de telemedidas, que funciona como o batimento cardíaco do foguete, enviando dados em tempo real para quem está em solo, além de outras áreas que fazem parte da grade do curso. José Vitor comenta a área que mais chamou sua atenção durante a formação. A estação operacional que mais me chamou a atenção de telemedidas é a minha área de trabalho, de pesquisa, né? É a área que eu estudo e acho mais interessante desse processo todo. Graças à UFMA, a gente tem essa estação de rastreio, mas de satélites na UFMA. Então, os alunos do curso de aeroespacial, eles podem ter trabalhos, né? Podem fazer trabalhos em relação à estação de rastreio, eles podem entender e ver o funcionamento melhor. Nós temos uma cadeira, né? Uma matéria no curso só para falar sobre isso. A minha ideia é que a gente consiga aprofundar esse conhecimento que a UFMA já gera, né, dentro do CLA, ver como funciona o rastreio de foguetes, que por mais que pareça a mesma coisa, mas é bem diferente, né? A gente tem equipamentos diferentes, modelos diferentes, mas é um conhecimento que pode ajudar no processo de telemedidas, em geral, né, de telemetria dos satélites também.
a ideia é que eu consiga aprofundar esse conhecimento em pessoas que já trabalharam em décadas, né, em lançamentos de foguete. Com a conclusão dessa primeira etapa, os estudantes receberam um certificado de colaborador qualificado, que reconhece quem já tem a base teórica necessária para apoiar as operações de lançamento. O segundo módulo, prático e previsto para setembro, vai mais fundo nessa experiência. Cada participante vai se especializar em uma das estações operacionais do CLA. Ao final dessa etapa, o estudante recebe um novo certificado, agora de operador da estação, atestando a competência para operar aquele setor do centro. José Vitor comenta a importância dessa formação para a soberania tecnológica nacional. Bem, depois da conclusão desses 2 módulos, qualquer pessoa que participou desse processo, ela vai ter a noção de como funciona a infraestrutura do CLA, tanto na teoria quanto na prática. Então vai ter a noção de procedimentos operacionais, da infraestrutura de hardware, né? A parte que vai fazer o rastreamento, a parte que vai fazer a medição, a parte de radar, né? Então ela vai ter todo esse contato e esse conhecimento. Uma coisa muito importante também é porque você consegue conhecer pessoas que, de outras áreas e de outros cantos do Brasil, até mesmo de fora, que tem experiência também. Então você pode trocar esse compartilhamento de experiência. Então você também tem um contato maior com quem trabalha na área. Mas o mais importante no ponto de vista é que, para mim, como aluno da UFMA, eu vou conseguir desenvolver pesquisas voltadas à tecnologia e à soberania nacional para o CLA, certo? Não só para o CLA, mas como para toda a área espacial brasileira. A gente vai ter pessoas que sabem como funcionam os equipamentos e todo esse processo. Então, vamos ter pessoas que vão conseguir fazer com que a nossa soberania ela seja realmente funcional. Essa experiência em Alcântara aproxima a formação dos estudantes das demandas tecnológicas e institucionais do país, sendo um passo a mais no fortalecimento da cadeia aeroespacial brasileira e no desenvolvimento científico e tecnológico do Maranhão. Bruno Goulart, Jornalismo Universidade FM, fonte confiável de informação para mais de 80% do público na pesquisa exata. Lembre-se, se você, cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram, @Rádio Universidade FM. Tome ciência. E propelente de açúcar, você já ouviu falar? Pegue uma quantidade de açúcar, misture com outro ingrediente em pó e leve ao fogo até derreter tudo. Calma, isso não é uma receita de caramelo para fazer a cobertura de um pudim delicioso. Bem que podia, mas estamos no Rádio Ciência. Esta mistura de açúcar derretido com outros componentes químicos é conhecida no mundo do foguete modelismo como propelente de açúcar, ou em inglês, rocket candy. Nela, o açúcar funciona como combustível e é misturado a um oxidante, normalmente o nitrato de potássio, que fornece o oxigênio necessário para a queima acontecer mesmo sem ar. Quando essa mistura é acesa dentro de um foguete, ela queima de forma rápida e controlada, empurrando gases em alta velocidade pela parte de trás. E é essa força que joga o foguete para cima. Por ser barato e fácil de encontrar, o propelente de açúcar é muito usado por estudantes e entusiastas para entender os princípios básicos da propulsão, antes de chegar às tecnologias mais complexas, como as usadas em centros como o CLA. Você sabia? Tome ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Estão abertas as inscrições para o edital de apoio a pesquisas no Porto do Itaqui. Mais um fruto da parceria FAPEMA-EMAP, a proposta incentiva pesquisas aplicadas, desenvolvimento tecnológico e inovação como forma de facilitar processos no Porto. O prazo de execução dos projetos é 18 meses. Público-alvo: professores e pesquisadores maranhenses de instituições de ensino públicas ou privadas ou instituições científicas, tecnológicas e de inovação. Eixos temáticos: operações portuárias, meio ambiente e relação porto-cidade. Mais informações em fapema.br/editais. Inscrições até 17 de julho. Não perca!
Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidence. De volta com o Jornal Rádio Universidade, 8h12, trazendo Borges para mais informações. Não é isso, Borges? Vamos falar agora exatamente sobre Senado aprovando o projeto que libera o uso de spray, isso para a defesa de mulheres, né? Isso, Adalberto. O Senado aprovou o projeto que autoriza a venda, a compra e a posse de spray de pimenta, spray à base de extratos vegetais. A aprovação tem como finalidade a defesa pessoal de mulheres. Agora, o texto ele segue para a sanção presidencial. E pela proposta, mulheres com 18 anos ou mais podem comprar o produto. Jovens entre 16 e 18 anos só vão ter acesso com autorização dos responsáveis. As lojas também vão ter que guardar o cadastro das compradoras por 5 anos. O projeto ele determina que o spray seja de uso exclusivo da compradora e proíbe a utilização de substâncias que possam causar efeitos letais ou danos permanentes. A regra técnica, essas regras elas vão ser definidas pelo governo federal. Quem fizer uso irregular do produto pode receber advertência, pagar multa, também pode ter o spray apreendido e ficar impedido de comprar outro. E impedimento por até 5 anos. E ainda fica sujeito às penalidades previstas em lei. O texto, Adalberto Mayra, também vai criar um programa nacional de capacitação em defesa pessoal para mulheres. Mayra, Adalberto. Isso é uma boa, né? Se for utilizado aí, claro, para a defesa das mulheres. Né? Vamos torcer que seja, né? Inclusive, Adalberto, é bom lembrar, só para reforçar os contatos, a mulher que estiver passando por alguma situação de violência doméstica, que pode manter contato, sim, pelos contatos das patrulhas Maria da Penha, que tem tanto contatos na capital quanto no interior. E, assim, aqui em São Luís é o número 98 99219 3671, 98 991 75 1762. Tem também Imperatriz 99 991 93 23 37 e outros contatos que você, claro, também não pode deixar de pedir socorro, sim, de realmente denunciar. Se você estiver sofrendo alguma agressão, seja ela qual for o tipo de violência, lembre-se, você não está sozinha. Saiba como pedir ajuda nesses casos de violência doméstica e fique ligado aqui na nossa programação, que estamos sempre dando essas instruções. Farmácia, Mayra Nogueira, condenada falando por agora problemas, dessa farmácia que foi condenada por problemas de acessibilidade em São Luís. Borges, mais detalhes sobre esse assunto. Mayra, a Justiça condenou a rede de farmácias Pague Menos a pagar a indenização. O valor da condenação é de R$50 mil, penalidade por falhas de acessibilidade na unidade da Avenida Daniel de Latouche, no bairro da Coama, aqui na capital, aqui em São Luís. A decisão ela foi tomada pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos, isso após uma ação popular que apontou obstáculos na calçada e na área externa da loja, cenário que prejudica a circulação de pessoas com deficiência, idosos e pedestres. Durante, então, o processo, a empresa informou que as adequações exigidas em fevereiro deste ano foram feitas, disse que fez a instalação de piso tátil, reforma do passeio e ainda sinalização das vagas reservadas. Mesmo com as obras, o juiz Douglas de Mello Martins, ele entendeu que a empresa deve responder pelo período em que manteve as irregularidades, espaço de tempo em que colocou a população em situação de risco. A sentença também determinou que o valor da indenização ele seja destinado ao Fundo Estadual de Proteção dos Direitos Difusos e, segundo o magistrado, o dano moral coletivo ele se caracteriza pela violação de direitos essenciais da sociedade. Adalberto, Mayra.
Obrigado, Borges, pelas informações. Mayra Nogueira, vamos para um break rápido. A gente em seguida vem com entrevista aqui no Rádio Opinião. É rapidinho. Atenção, São Luís! O seu futuro acaba de ganhar um novo endereço. A Faculdade Laboro chegou com um novo campus, agora na Coab. Novas oportunidades e o mesmo compromisso com o seu sucesso. Escolha o seu caminho: direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos, pedagogia, serviço social e gestão pública. Matrículas abertas. Acesse laboro.edu.br ou chame no WhatsApp 989-3300-1491. Laboro Coab. Avenida 4, número 97, quarto conjunto Coab Anil. O seu futuro começa agora. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. Hoje no Rádio Opinião a gente conversa com o Rodrigo Teles. Ele é empresário, é escritor e fala hoje com a gente sobre gestão pessoal e também empresarial. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Mayra. Bom dia a você que está nos ouvindo nessa rádio. Eu tenho algo extraordinário, né, para dizer. Hoje eu acordei com o coração palpitando, fiz meu exercício mais de 10 km. O que eu quero dizer assim que cada dia a gente tem um dia extraordinário para transformar a vida de outras pessoas. E eu vendo vocês aqui, levando informações para a audiência, para as pessoas que estão ouvindo, cada um de nós temos uma função espetacular nesse planeta, né? Deus, ele proporciona a cada um de nós um propósito fecundante. E é sobre isso, é a gente transbordar para as pessoas o que a gente tem de muito valor. Já quero parabenizar cada um de vocês pela profissão de vocês e pelo que vocês fazem, né? Com carinho, com amor e de uma forma extraordinária. Parabéns. Maravilha, a gente que agradece aqui, claro, e também parabeniza, né? Porque isso é uma missão também, né? Missão de levar essas motivações, né? Motivar as pessoas. Você vem dessa área empresarial, né? E sim, eu queria que você falasse um pouquinho da gênese disso tudo até chegar a essa profissão, né, que é também de levar essa motivação, e um exemplo também seu, né, no seu dia a dia, e para que outras pessoas sejam contaminadas positivamente, claro, por esse entusiasmo. Né? É isso, Adalberto. A minha história de vida hoje, eu conto um pouco no meu livro, esse livro Metanoia, que é os 12 Passos para Alcançar o Extraordinário. Esse livro que há 3 anos atrás eu consegui viver o livro, né? Esse livro foi lançado há um pouco mais de um ano, mas o que eu quero dizer, nesse livro eu conto um pouco da minha história, como o Rodrigo empreendedor, Rodrigo empresário, conseguiu viver uma vida extraordinária e está sempre em busca desse extraordinário. Porque lá em João 10:10 vem falar que Jesus veio para que tenhamos uma vida e uma vida em abundância. Então, você aí que é empresário, o meu foco hoje, por exemplo, trabalho muito com empresário, mas cada um de nós no coração, será que eu estou vivendo uma vida extraordinária? Será se eu estou vivendo o propósito que Deus quer? Ou eu estou vivendo o caos da minha vida, uma vida mediana, uma vida escassa? Então, Jesus veio para que vivenciamos essa vida extraordinária. Se a gente não está vivendo, será que é porque Jesus não quer? Ou eu que não estou obedecendo o propósito que ele tem na minha vida? Então, é sobre isso. Eu venho explicar um pouco dessas 12 áreas que tem no livro. E hoje eu sou um baita exemplo para muitos empresários, pequenos e médios empresários. Hoje o Rodrigo tem 16 empresas, o Rodrigo saiu do chão operacional, o Rodrigo hoje que está na fase visionária de cada uma das empresas que ele possui, mas isso só aconteceu porque um dia ele decidiu mudar. E essa mudança, como qualquer outra mudança, não é fácil. Então o Rodrigo que está aqui na frente de vocês hoje foi um Rodrigo obeso. Então as pessoas olham e sem nenhum uso de remédios, mas um poder totalmente da mente, né? Por isso que eu falo, o nosso poder hoje está na mente, são os nossos pensamentos. Então é sobre isso. Um pouco da minha história vem do meu poder hoje. Por isso que eu falo da metanoia, que é a mudança de mentalidade. Metanoia. Antes de a gente ir para esse termo, né, você fala aqui dos 12 passos. Por que esse número 12? 12 a gente sabe que é um número da perfeição também, onde Jesus utilizou na Bíblia os 12 apóstolos. E nesses 12, eu trabalho as 12 áreas da vida. Então, de todas as áreas que você vem imaginar, está lá nesse livro. Vem entrar também até um dos passos que eu
aí adicionei, que é o agir, que é sair da procrastinação, é sair da tua zona de conforto, que é o último passo, é o agir. Não adianta eu querer atuar em todas as áreas da minha vida, mas se eu não tenho a capacidade de me levantar cedo para fazer o que eu quero. Eu utilizo até uma metáfora, né? Que o meu milagre ele aconteceu antes das 8 horas da manhã. 8 horas a gente leva a ideologia, que é a hora do serviço, ir para a empresa. Então, o que eu quero falar para cada um de vocês, talvez você ainda não conseguiu mudar a tua vida, porque você conseguiu não mudar a tua rotina. E para você conseguir viver essa virada de chave, o teu milagre vai acontecer antes das 8 horas da manhã, que é o trabalhar corpo, alma e espírito. Então, esse é um verdadeiro milagre que mudou muito a minha vida. E nós vamos estar lançando amanhã na Imersão Metanoia, na Praia Mar Hotel, Praia Mar Eventos. Vamos estar lá inaugurando um baita app, que é a Metanoia da Manhã, onde eu vou direcionar. Você que quer mudar a mentalidade, quer trabalhar o emocional, vou te ensinar a viver esse milagre, né? Esse milagre antes das 8 horas. Trabalhar corpo, alma e espírito. A mesma tricotomia que é utilizada na Bíblia. Você sabe, a gente está num mundo, né, que é muito bombardeado por, primeiro, muita informação, né? Hoje em dia, quase todo mundo, né, uma grande maioria, tem um smartphone que tem ali um manancial de estímulos, né? E muitas das vezes a gente é levado diariamente, é sequestrado por conta desses estímulos, né? Eletrônicos, por meio de um aparelho, né? Que a gente precisa para trabalhar, e as pessoas acabam se divertindo, ou então, enfim, levados aí. A gente acabou de falar aqui sobre bets, esse impacto negativo que as bets têm, enfim. A gente está sendo o tempo todo estimulado negativamente, né? Como sair disso, né? Levando em consideração esse tipo de informação que você traz aqui para a gente, né? Muita gente recorre ao próprio celular para sair de uma ansiedade, de uma depressão, só que acaba entrando aí, tendo um bolo, né? Entrando num bolo de coisas. Como sair disso, né? E levando em consideração que a gente vive nesse mundo que as pessoas precisam tomar remédio para ansiedade, uma série de outras coisas, né? Para a gente viver, acordar cedo, né? Todo mundo que consegue, né? Sim. Né? Adalberto, eu criei um diagnóstico, que é o diagnóstico da autoconsciência da metanoia, porque o que foi que eu identifiquei? Como eu sou do nicho empresarial, mas esse mesmo nicho pode ser levado para outras pessoas. As pessoas não conseguem alcançar o extraordinário por falta da consciência. Quando eu tenho consciência do meu estado atual e o meu estado desejado, que é o meu futuro, o meu sonho, eu consigo imaginar, eu consigo trabalhar. Então, primeiro passo é ter consciência de onde eu quero chegar. Quando eu tenho essa visão positiva de futuro, eu começo a trabalhar o meu eu hoje. Porque muitas vezes as pessoas estão querendo pensar no eu antes, passado, por isso que vira uma depressão. Muitas vezes as pessoas estão querendo pensar no eu amanhã, por isso que vira ansiedade. E as pessoas estão esquecendo do eu hoje, por isso que existe a procrastinação. E essas são as 3 doenças do século, né? Talvez essa palavra procrastinação não é muito conhecida, mas os psicólogos, os psicanalistas já estão trabalhando muito, né? Depressão, que é conhecida, ansiedade e a procrastinação. Então, para me evitar essas 3 doenças do século, eu tenho que trabalhar minha autoconsciência. Então, para quem está nos ouvindo, depois eu vou deixar meu contato, ou vai lá no meu Instagram também, eu posso, de uma forma automática, te passar. Você vai lá no meu Instagram e pede essa ferramenta, que eu chamo de DAM, D-A-M, Diagnóstico da Autoconsciência da Metanoia. De uma forma automática, eu vou te mandar um link, você vai preencher, e eu te garanto que você vai sair dessa zona de conforto só através dessa ferramenta. Então, essa ferramenta é uma das ferramentas que eu utilizo também para transbordar na vida de outras pessoas que estão nessa bolha, que nós chamamos da bolha da zona do conforto. Que muitas vezes a pessoa entra no bet, entra em alguns joguinhos, entra naquela roleta do dedinho ali no Instagram, nos rios. Scroll, né? Então, é mais ou menos sobre isso. É, isso aí. A metanoia, agora vamos para esse termo, né? Onde você acionou isso aí, enfim, leva e trouxe, né, para sua essa vivência diária, né? O que é a metanoia? Tudo começou na minha vida no dia 1º/4/2023. Eu participei de um evento chamado Método CIS, global, aqui na Febracis São Luís, e foi num domingo para segunda, às 3 horas da manhã, nessa baita imersão. Naquele dia eu decidi, né, virar chaves em várias áreas da minha vida. E a minha primeira chave que eu virei foi na minha área conjugal,
que é onde eu decidi nunca mais trair minha esposa e ser um homem fiel. Quando eu identifiquei que naquela chave que eu virei, que eu decidi ali, as outras áreas da minha vida começaram a entrar em mudança, meu financeiro começou a melhorar, minhas empresas começaram a transbordar, a abundar financeiramente, e nessa hora eu virei a minha mentalidade e pensei, por que não também melhorar nas outras áreas? Foi aí que eu defini os 12 passos, que são as 12 áreas da minha vida, e nesse momento eu fui trabalhando para identificar isso. Então, eu trabalhava muito na mudança de mentalidade. Foi onde eu identifiquei que metanoia, que era uma palavra, significava mudança de mentalidade, onde eu coloquei no livro. Maravilha, maravilha. Um livro que está disponível aí, inclusive, né? The Best-Seller pela Amazon, né? Muito interessante, muito bacana. Enfim, já tem um ano aí de estrada, né? Com esse livro. Enfim, como é que está justamente a receptividade, né? Das pessoas para ler esse livro? O que eu vejo, Adalberto, é isso que impacta, né? Não é questão financeira, não é questão de mostrar que o Rodrigo é o cara bom, não. O que mais me impacta é quando eu ouço testemunhos de pessoas, porque no meu livro tem até meu WhatsApp. Em cada final de capítulo eu coloco meu WhatsApp através de um QR Code. E quando as pessoas lêem o livro e falam no QR Code, Rodrigo, cara, eu mudei meu casamento depois que eu li o capítulo 2, que foi de conjugal. Quando a pessoa fala, Rodrigo, eu mudei o meu modo de pensar sobre a espiritualidade, que não é sobre a religião, mas é sobre a conexão com Deus. Eu mudei o meu modo de pensar, a questão da saúde. Cada depoimento que eu estou ouvindo das pessoas que leem um livro, para mim é muito gratificante. É eu entender que o meu propósito nessa terra está sendo bem plantado. Eu estou plantando várias sementes, que eu sei que a colheita já está vindo e a colheita maior ainda está por vir, né? É isso aí. E por falar em colheita, né, tem nos dias 3 e 4 de julho agora, né, no Praia Mar Eventos, esse momento, né? Esse momento que vai ter com você, enfim, tem aí, vai ter palestra também, sim, né? Como é que vai ser isso? Amanhã, já é sexta e sábado, nós teremos lá no Praia Mar Eventos uma baita imersão, que eu chamo de imersão metanoia. Esse aí foi o segundo passo que Deus trabalhou na minha vida, para que depois do livro, no livro eu consegui impactar muitas pessoas, as pessoas que gostam de ler livros, só que tem pessoas também que não gostam muito de ler o livro, elas preferem ambientes que mudam ali a mentalidade. Então, por que eu faço 2 dias? Porque nesses 2 dias, eu garanto, você que viver esses 2 dias de imersão metanoia, você vai sair totalmente transformado. Empresários que estão travados, empresários que estão cansados da vida, da rotina, sem tempo para a família, empresários que estão ali travados financeiramente. Mas não é só para empresários, né? Não. O nosso foco, ele é um foco empresarial, porque o meu estudo de caso, eu sou empresário. Então, eu não gosto de dizer assim que eu vou ajudar todo mundo, porque eu não sou todo mundo. Quando a gente decide nichar, a gente acaba que muitas vezes pega na veia. Só que eu quero dizer, você que está depressivo, ansioso, procrastinando muito, você que está ali sem direcionamento de vida, eu quero dizer assim, naquele lugar ali você consegue alcançar algo de diferente. Por isso que é uma imersão. A imersão ela vai trabalhar de forma organizada. Nós trabalhamos 3 pilares na imersão, que é mudança de mentalidade, que é o próprio tema do livro. Nós trabalhamos propósito, porque sem propósito, sem essa conexão com o divino, entender aonde eu vou, eu não consigo ter algo extraordinário. E no final do sábado, a gente vai trabalhar prosperidade. E eu quero conectar verdadeiramente as pessoas que Deus nos fez para ser prósperos. Nós somos filhos do dono do ouro e da prata. Para que escassez? Para que miserabilidade? E ali é um mindset, é virar verdadeira a mentalidade e entender que a nossa prosperidade está bem mais próximo do que nós imaginamos. É apenas uma virada de chave. Muitas vezes, eu até falo, eu vejo empresário botando força, trabalhando, e não consegue dar aquele boom. Eu também já vivi isso. Muitas vezes, não é mais colocar mais combustível em um motor, porque muitas vezes o motor não precisa de mais combustível, ele precisa ser trocado, ele precisa ser tirado algumas peças, porque o motor está batido. Então, recondicionar. Não adianta colocar mais gasolina em um motor batido, um motor que não está funcionando. Do mesmo jeito da nossa vida. Não adianta colocar mais energia em uma pessoa que está ali deteriorada, triste. Nós precisamos tirar aquele sentimento, remodificar e transbordar sobre algo que precisa ser identificado. Muitas vezes a pessoa só precisa de um direcionamento do seu futuro. Maravilha. Olha, muito obrigado aqui pela sua presença, viu, Rodrigo? Espero que você tenha sucesso aí, claro, né, nesse momento, né?
e também nesse livro, né? Metanoia, 12 Passos para Alcançar o Extraordinário. Acabei de conversar aqui com o empresário e escritor Rodrigo Teles. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia, obrigadão. E Mara Nogueira, vamos para o break rapidinho, tá? Porque tem Paulo Pellegrini chegando com o boletim da Copa. A gente volta já já. Olá, assistente. Quero uma carreira de engenharia, onde a tecnologia e a inovação me faça crescer profissionalmente. Analisando, o caminho é pelo Instituto Militar de Engenharia, IME. O capitão Otranto, por exemplo, pode ser sua inspiração. Formado no IME, ele foi finalista global no Open Bean Awards 2025. Como sigo o caminho do capitão Otranto? Inscreva-se para o concurso do IME. Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. São 8 horas e 33 minutos agora. Antes da gente ir com Paulo Pellegrini, a gente vem com informações de Borges Júnior, não é isso, Borges? Agora falando sobre... a gente já falou sobre a farmácia, não é isso, Maria Vamos Nogueira? falar agora sobre a UFMA, que promove Semana do Meio Ambiente com debates sobre clima e saberes populares. Borges. Mayra, a UFMA realiza entre os dias 8 e 10 deste mês de julho, a Semana de Meio Ambiente 2026. Realização aqui que vai acontecer no campus São Luís, Avenida dos Portugueses, área Itaquipacanga. O evento ele vai reunir palestras, oficinas, minicursos e rodas de conversa. Essa, então, a programação que vai contar com a participação da comunidade e do público em geral, aberta tanto à comunidade quanto ao público em geral. Encontro, ele tem como tema do mito ao conhecimento. A programação vai usar aí a tradicional lenda da serpente encantada como ponto de partida. A lenda vai então servir de base para se discutir mudanças climáticas, alagamentos, elevação do nível do mar e outros desafios ambientais enfrentados aqui também em São Luís. Segundo a organização Mayra Adalberto, a proposta é aproximar a universidade da população, também valorizar o diálogo entre o conhecimento científico e os saberes populares. Em relação às inscrições, as inscrições elas são gratuitas e podem ser feitas até o dia 4 de julho, portanto, então, até este fim de semana, as vagas são limitadas e os participantes vão receber certificado por conta aí dessa participação neste evento. Outras informações sobre a UFMA, sobre a Universidade Federal do Maranhão, podem ser acessadas a partir do site da instituição, que é o portal padrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. 8 horas e 35 minutos, está na hora de comentário esportivo, está na hora de Paulo Pellegrini. Praticar esportes é a sintonia da 106. Boletim da Copa. Paulo, bom dia. Já estamos aqui com Paulo, com Bom informações, dia, claro, análise. Copa do Mundo, olha, emoções, times sendo defenestrados da Copa do Mundo, outros com um bom desempenho e viradas. Olha que está acontecendo de virada por aí, tá uma coisa de maluco, né? E aperreio também para grandes seleções, não é isso, Paulo? Bom dia, seja bem-vindo. É isso sim, bom dia, Adalberto, bom dia, Mayra. É uma Copa de emoções, nem sempre pela qualidade dos jogos em si, mas como é Copa do Mundo, a gente percebe claramente que ninguém quer perder, né? Então, assim, os jogos estão intensos até o final, com exceção da vitória da França, que foi relativamente fácil, né? Foi um jogo resolvido bem antes do final. Todas as demais partidas dessas 16 avos tiveram emoção até o fim, algumas foram até os pênaltis. Então, a gente está prevendo que essas 3 restantes, que vão ocorrer ainda hoje e amanhã, 6, na verdade, né, para lutar por 3 vagas restantes, vão seguir a mesma toada. Talvez Argentina e Cabo Verde, mas nunca se sabe. Então, assim, é uma Copa de imprevisibilidades no sentido do que pode ocorrer numa partida. Os jogos estão intensos
e tudo pode acontecer, a verdade é essa, né? Favoritos estão caindo, outros estão conseguindo se manter, então é uma Copa que está derrubando prognósticos do início, né? De seleções que iriam chegar longe, já não vão chegar, outras que ninguém dava nada estão sobrevivendo. Isso que causa a emoção do futebol. Foi muita emoção ontem, né? Teve Congo, teve Inglaterra, Senegal. Meu Deus, que partida foi aquela de Senegal, Paulo? Exato, foi uma partida muito equilibrada, né? Ou melhor, foi um jogo em que o domínio foi alternado ao longo da partida. O Senegal começou bem melhor, abriu 2-0, depois a Bélgica começou a botar a bola no chão, reagir, acabou virando no final. O que me chamou a atenção desse jogo é algo que me chama a atenção da Copa de maneira geral. A gente percebe claramente que houve uma orientação para os árbitros de deixar o jogo fluir. De fato, assim, se você levar em conta o futebol como espetáculo, aquilo que interessa ao torcedor que paga o ingresso caro ou que está assistindo pela televisão, uma das coisas mais incômodas do jogo é a paralisação excessiva, principalmente por situações evitáveis, né? Que é aquele jogador que fica catimbando, que não quer jogar, ou que, enfim, a cera exagerada, o goleiro que demora para repor uma bola, o lateral que é cobrado lentamente. Parte desse problema, a FIFA resolveu alterando as regras do jogo, colocando um cronômetro extraoficial que o próprio árbitro aplica com as mãos, né, para conferir a quantidade de segundos que se leva para repor a bola em jogo. Então, se estabeleceu 5 segundos para o lateral, 10 segundos para uma substituição, e a FIFA tem cumprido isso. E para completar esse pacote anti-paralisação de jogo, os árbitros foram orientados a não marcar qualquer contato. Então, os jogadores já perceberam. E as entradas estão bastante ríspidas, visando a bola, mas naquele estilo que pegou bola, pegou canela, pegou tornozelo, está valendo tudo. A Bélgica ontem fez isso. A Bélgica passou o jogo inteiro dando botinada em Senegal. Aquela botinada, entre aspas, legal. Aquela que o juiz está permitindo. A chegada mais dura, aquele carrinho que pega a bola e também derruba o jogador. E os jogadores que estão sofrendo essas entradas, que ao longo da história do futebol, ou pelo menos da história mais recente, tem sido marcado faltas, tem sido aplicado cartões, já perceberam que isso não está ocorrendo, estão se levantando logo, porque o árbitro não está paralisando o jogo nessas quedas, dessas entradas que não estão sendo marcadas como falta. E o jogo está fluindo mais, mas também está ficando mais tenso. Esse jogo da Bélgica ontem, para mim, foi muito claro. O Senegal cometeu uma certa ingenuidade, não digo de fazer a mesma coisa, porque isso seria futebol, mas de não saber reagir a esse comportamento da Bélgica. E aí, eu digo assim, eu estou usando esse jogo como exemplo, mas isso está ocorrendo em outras partidas. Os jogos do Paraguai estão assim, os jogos da Argentina estão assim, os jogos do Uruguai, quando ele foi eliminado, foi assim. Ontem, Estados Unidos e Bósnia foi a mesma coisa. Não é uma questão de sul-americano, europeu. O futebol, nesse aspecto, ele é único no mundo todo. O jogador sabe quando consegue entrar, bater e sair impune. Então, assim, a Copa está com essa marca, né? Eu tenho certeza que os treinadores estão colocando esse ingrediente na tática do jogo. A gente está jogando uma competição em que os árbitros estão permitindo. Portanto, o zagueiro tal, o lateral tal, atacante tal, dá aquela chegadinha ali que não vai acontecer nada. Só que ontem o que aconteceu? Foram 2 lances em 2 jogos em que essa verdade foi colocada à prova, abrindo o olho de todo mundo. O pênalti no último lance do jogo contra a Senegal, em qualquer campeonato do mundo, foi pênalti. Não se discute que há um contato faltoso dentro da área, imprudente, que é pênalti. Só que esse tipo de lance a Copa não estava marcando. Ocorreram vários, inúmeros, a Copa inteira, e ninguém deu nada. Ontem resolveram dar no último minuto a favor da Bélgica contra a Senegal. E a expulsão do jogador americano ontem também foi um lance sem querer, mas foi um lance ríspido. Ele vai por cima, pega o tornozelo, é para cartão vermelho em qualquer lugar do mundo. Mas a Copa já mostrou lances assim, inclusive do senhor Messi, no primeiro jogo contra a Argélia, e não aconteceu nada. Então, assim, a subida de régua lá para cima, da permissividade da arbitragem, ela está ocasionando uma certa insegurança do jogo.
você não sabe quando o árbitro vai intervir, quando o VAR vai intervir, porque lance para intervir está tendo um monte, mas eles estão escolhendo não intervir. Mas uma hora eles escolhem intervir. Então é bom todo mundo ficar de olho aberto, seleção brasileira, ficar de olho aberto, né? Porque essa permissividade está sendo relativa, ela está ocorrendo, mas eventualmente o juiz vai lá e dá um pênalti, dá um vermelho. Então o critério está sendo não ter muito critério. Isso está me chamando a atenção na Copa do Mundo. Tomar cuidado para a instrumentalização dessas possibilidades, né? Paulo, vamos agora para os jogos de hoje, portanto, tem Espanha e Áustria hoje, 4h. Exato, hoje ocorrem 3 partidas, as 2 primeiras vão definir logo mais um confronto. Quem vencer de Espanha e Áustria vai pegar quem vencer Portugal e Croácia, né? Então a promessa aí de um grande jogo europeu nas quartas de final entre os vencedores de Espanha e Áustria e Portugal e Croácia. Espanha e Portugal são favoritas, mas isso não significa nada nessa Copa do Mundo. E no fim do dia hoje tem Suíça e Argélia, cujo vencedor vai esperar o confronto de amanhã entre Colômbia e Gana. E amanhã tem os 2 jogos restantes, Argentina e Cabo Verde, Austrália e Egito. Os vencedores desses jogos se enfrentam. O caminho da Argentina está bem convidativo. A Argentina deu uma sorte aí nos resultados que foram ocorrendo, que ela vai pegar Cabo Verde amanhã e vai pegar o vencedor de Austrália e Egito nas oitavas, né? Então, assim, ela está praticamente como favoritíssima a chegar pelo menos às quartas de final. Depois pode pegar uma Colômbia e é um jogo um pouco mais complicado. E aí, só, Adalberto, para encerrar, analisando esses 4 quadrantes de confrontos que estão se desenhando para as oitavas, na minha visão, o quadrante do Brasil é o mais difícil. Não pela dificuldade das seleções, mas pelo equilíbrio que se colocou. O Brasil vai pegar a Noruega e o vencedor desse jogo pega o vencedor de México e Inglaterra. São 4 seleções que, na Copa do Mundo, estão se mostrando muito equilibradas. Ou seja, não há favoritos num confronto quádruplo aí entre Brasil, Noruega, México e Inglaterra. É o tipo do confronto que tudo pode acontecer. Diferentemente, por exemplo, do lado de cima da França, que a França vai pegar o Paraguai, né, e depois vai pegar o vencedor do outro confronto que já foi decidido, que agora me foge a memória. Mas a França é francamente favorita, como a Argentina é francamente favorita, como a Espanha é francamente favorita. Os outros 3 quadrantes estão muito claros quem são os favoritos. França, Espanha e Argentina. O do Brasil já não ficou claro, com México, que está ganhando de todo mundo, jogando bem. A Inglaterra com essa superação de ontem. E a Noruega com o Haaland. O Brasil é mais um. Ele vai estar lá nesse bolo, brigando por essa vaguinha na semifinal desse quadrante aqui. É isso aí, Paulo. Vou ficar nessa expectativa e amanhã, portanto, sexta-feira, né? Vamos falar de seleção brasileira e essa pedreira que vai acontecer domingo lá, né? Contra a Noruega. Noruega, Haaland e companhia. Olha, isso aí vai estar uma pedreira. Mas é isso aí, tem que encarar. Amanhã a gente espera você aqui com mais informações, viu, Paulo? E a gente finaliza aqui o Jornal Rádio Universidade. Mara Nogueira, o que tem agora? Voltamos já logo, Adalberto. Lembrando que tem aí para você ouvir Rádio Ciência Entrevista, tem ainda Avançar com a FSADU, o programa Fala Defensoria e Manhã 106 com muita música boa, informação e tudo que você tem direito em ouvir aqui nas ondas sonoras da 106. É isso aí. Amanhã, sexta-feira, também tem roteiro cultural aqui no Jornal Rádio Universidade. A gente volta, claro, amanhã com mais informações para você. Um ótimo dia e até amanhã. Inovação.